Já ir interagindo, vou esperar vocês, tudo bem? Vamos organizando aqui a nossa luz, organizando tudo bonitinho. Pra gente começar a nossa aula, vou tentar dar uma melhorada nessa iluminação aqui, vamos ver se fica melhor ou se fica pior. Acho que deu uma melhorada, hein? Vou dar um zoom aqui pra gente conseguir ver. Oi, Wilson, lindão! Saudade de você, meu amor. Beijos em você, beijos na Beth, aquela linda que agora se formou no mestrado, chiquérrima. Nossa querida mestra. Vou tentar aqui já. Tentar entrar aqui pra gente já começar a se conectar. Estou. Boa noite, meus amores. Boa noite, Júnior. Boa noite, todo mundo aí. Vou ver se vai ficar legal da gente passar desta forma. Espero não acabar como uma calopsita louca hoje, né? A última aula nossa, eu comecei até bem no glamour, né? Uma pessoa assim, com seus óculos chique, vou até colocar meus óculos aqui. No final já tava fazendo uma chica doida, né? Toda descabelada. Hoje me pediram, galerinha, para deixar os comentários ativados, para o pessoal ir perguntando. Eu vou tentar acompanhar aqui com vocês, tá bom? Se não der muito certo, a gente desativa e vai ativando de acordo com o nosso tempo, tá bom? Só para lembrar vocês aqui, pessoal, eu vou voltar nas duas primeiras separações de mistura, tá? Só pra gente fazer uma revisãozinha aqui básica. Aí eu vou fazer aquele merchan, vai lá no Química Show, dê seu like, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, né? Vai lá no Instagram da Tutores, no YouTube da Tutores, né? Lá se inscreva, dê seu like lá, bonitaço. Eu acho que eu tinha que tentar colocar esse negócio aqui pra eu ficar vendo, mas deixa eu tentar virar assim, porque se alguém perguntar eu consigo enxergar. Vamos pegar o nosso álcool em gel, que a gente faz uma gambiarra aqui, que aí eu consigo mais ou menos ver. Deixa eu ver aqui se tá aparecendo. Tá aparecendo, mas tá ótimo. Estamos em época de coronavírus. Né? Não tem problema. Em época de coronavírus vale tudo. Vou deixar aqui. Que se alguém for me questionando, eu vou respondendo para vocês em tempo real. Espera só mais um minutinho e a gente começa. Então vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Um beijo no coração. Espero que estejam todos bem, né? Que esse bendito Covid-19 aí, né? Achem uma cura rápido e uma vacina rápido. Hoje nós tivemos uma notícia muito boa.
Eu coloquei lá no Instagram do Química Show, depois quem tiver interesse de ir lá olhar, sobre a heparina, que eles testaram, é um anticoagulante e parece que tá funcionando, tá? Então vamos torcer aí para que rapidão a gente tenha a cura, a gente tenha uma vacina e tudo, pra gente poder estar aí juntos novamente, presencialmente, que eu acho que é a melhor parte, né? Lembrando, gente, que nós vamos deixar essa aula depois no YouTube, tá? Pra vocês. A gente faz um compilado das duas, porque geralmente o Instagram ele me boicota, ele desliga aqui, né? Depois que faz 50 minutos ou uma hora, não sei, de live. Então bora lá. Separação de misturas, eu vou começar relembrando das duas primeiras que a gente viu e vou passar o restante com vocês. Loira, cai no Enem? Não cai, gente. Despenca, tá? Despenca. Todo ano tem. São questões que são consideradas pelo TRI fáceis, então vocês vão ter que acertar, tá? Essas questões, vocês vão ter que saber essas questões. Então eu preciso que vocês prestem atenção e tentem fazer os exercícios. Lembrando que os exercícios que estão aqui do Enem, eu mandei na lista de exercícios para vocês também, tá bom? Então vamos lá, separação de misturas. Nós vamos continuar então a partir da primeira, a nossa lindona aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui com o nosso passador de slides. Passamos, gente, filtração na última aula. Falamos sobre separar um sólido de um líquido, por exemplo, água e areia. Falamos sobre separar um gás de um sólido, por exemplo, é o que acontece no aspirador de pó. Nós vamos ter o uso aí de um filtro. Então você vai ter, pode ser o cafezinho, né, que a gente coa aí todos os dias. Aquilo que é miscível, nós já falamos isso na última aula. Miscível é aquilo que se mistura, que tem solubilidade semelhante, consegue se solubilizar na outra substância. Nós vamos ter aqui então que as substâncias miscíveis, por exemplo, do café, elas não conseguem ser separadas por filtração. Elas vão lá para baixo, tá? Elas vão passar no filtro. Porém, o pó preto, que é a parte mais grossa, não consegue se separar, então, né, não consegue se solubilizar, então ela vai ficar retida no filtro em cima, ok? Então nós vamos ter aqui sempre filtração, separando partículas, utilizando um filtro, ok? A gente já viu, vou passar mais rapidinho. Filtração a vácuo, a gente vai ter uma bomba a vácuo, gente, para acelerar o processo de filtração. A gente vai ter aqui a bombinha gerando um vácuo, ela vai sugar, ela vai puxar esse líquido e aí vai fazer com que o líquido passe bem mais rápido do que o que fica preso, né? Se ele não tivesse ele na bomba a vácuo, ele não passaria. Então ele ficaria ali filtrando vários dias, às vezes ele nem passaria, tá? Exemplo, talco com água, sílica com álcool, com água, que é o que a gente passa para as meninas aí, né? Tem na maquiagem, por exemplo, sílica, para dar aquele efeito mate e outras substâncias. Então ela não se mistura aqui e não vai conseguir passar se eu não exercer pressão, tá? Então não vou conseguir puxar se eu não tiver essa bombinha a vácuo, tá? Vamos lá. Passamos a questão do Enem, tá? Depois no último vídeo lá vocês dão uma olhadinha. E a gente falou sobre aquele kit que a ONU desenvolveu para que fosse separado arsênio, que era um veneno da água, tá? Potável, para que a população pudesse beber dessa água com segurança. Lembrando que o desenho não veio no Enem, tá, gente? Eu só coloquei aqui para ajudar vocês. E como que a gente poderia, então, separar? No meio da questão, ele falou sobre um sólido volumoso de textura gelatinosa. Esse sólido volumoso, então, eu vou retirá-lo por filtração. Nós passamos essa questão também na última aula, tá lá na folhinha de exercícios, ok? Vou passar mais rapidinho aqui. Decantação ou sedimentação, que nós vamos ter a separação ou de um sólido com um líquido por gravidade. Então, água com barro, né, ou com areia, vai para o fundo. Decantação ou sedimentação. E eu posso ter também o funil de bromo ou funil de decantação, que eu consigo separar gasolina da água, eu consigo separar óleo de água, né, pela torneirinha que a gente vai
abrir a torneirinha, recolher o mais denso. Lembra que eu escrevi no slide para vocês, ó, o mais denso, ele fica sempre embaixo, mais denso, no caso aqui seria a água, e o menos denso, que aqui no caso seria a gasolina, o óleo, tá? Ele fica então na parte de cima. Então nós conseguimos separar através da densidade, através da gravidade, tá? As substâncias. Abre a torneirinha, o mais denso desce, depois você fecha a torneirinha e deixa a segunda ou terceira ou a quarta substâncias descerem ali. O meu esponjinha aqui, vamos ver se fica melhor. Acho que vai dar certo aqui. Outra que nós passamos foi a centrifugação. Usa-se uma centrífuga, a centrífuga vai acelerar o processo de decantação. Então, loira, é uma decantação? Sim, pessoal, é uma decantação, tá? Só que ela vai ser acelerada pela rotação e pela força centrífuga, tá? Então, quando começa a girar a centrífuga, os frascos que estão ali dentro, eles deitam, né? E com a rotação da centrífuga, a parte mais sólida e mais densa vai para o fundo, a menos densa fica em cima, tá? A gente tem aqui para separar o sangue da parte líquida, que seria o soro ou plasma, então seria aquela parte vermelha da parte mais clarinha, que seria o plasma. Máquina de lavar roupa, a gente tem um modo de centrifugação e por aí vai. Todo lugar que a gente tiver uma centrífuga, a gente vai chamar de centrifugação. Passamos a questão do Enem de 2017, que ele falou sobre essa centrífuga e perguntou como que ocorre a separação. A gente marcou ali que é pela diferença das densidades. O mais denso vai para o fundo do tubo, o menos denso fica em cima. Me perguntaram se era só no sangue, né, ou na máquina de lavar que a gente poderia usar a centrifugação. Eu dei o exemplo lá dos apiários, que usam para ver a impureza do mel, tá? Então o mel vai, a sujeira ou não posso falar sujeira, né? A impureza, vamos falar assim. Ela vai para o fundo do frasco e o mel limpo fica em cima. Então ele consegue saber a pureza desse mel por centrifugação, tá? Caldo de cana, pureza do caldo de cana, todos eles. Como passamos rapidinho aqui, nós já tínhamos visto, nós vamos agora para a nossa matéria de hoje. Bora! Separação magnética, também chamada de magnetização ou imantação. Gente, nós vamos usar um ímã, como o próprio nome já diz, tá? Aqui eu deixei um GIF aqui, para quem tem toque, isso aqui vai ser terrível, né? Mas tentem não focar muito aqui quem tem toque, tá bom? Vamos focar no que é para fazer. Dentro desse líquido aqui foi colocado ferro líquido, tá? Junto com o líquido, que provavelmente deve ser água, né? E quando você aproxima o ímã, ele é atraído, ele é então separado. Isso acontece muito e cai muito em questão de prova, falando sobre o enxofre com a limalha de ferro. Eu deixei aqui, ó, limalha de ferro mais enxofre para vocês. Cai muito em prova. Então você passa o ímã e a substância que é ferromagnética, que é atraída então por esse ímã, ela vai se separar, tá? Tem ali linha de costura mais a agulha. Imagina que você tenha lá um monte de linha, né? O pessoal que é catador de linha, por exemplo, aí, que usa para fábrica de costura, e a agulha caiu lá no meio e você quer achar a agulha. Você pode colocar o ímã, a agulha será atraída, você consegue separar das linhas. Lixo de metais, gente. Nós temos também, na separação do lixo, na triagem que se faz, você pode colocar um ímã, obviamente bem maior do que esse aqui, e ele vai atrair as substâncias, né, metálicas que estiverem no meio do lixo, que poderão ser reaproveitadas ou recicladas ou, né, usadas em outros, né, meios que não seja somente a questão do lixo orgânico que vai ali para o aterro sanitário externo, né, que não seja queimado e tudo, que vá para o aterro sanitário. Ele vai também ser usado para purificação de minérios, gente, tá? Nós vamos ter ferro, cobalto, níquel, todos eles a gente pode separar por
imantação, magnetização ou separação magnética, tá? Caiu no Enem já? Já! Vou mostrar pra vocês. Eu vou chegar esse aqui pra pertinho, pessoal, porque eu não tô conseguindo enxergar, tá? E quem falar que eu tô velha vai pro inferno, tá? Deixa eu ver aqui se alguém já mandou alguma pergunta aqui. Não. Então, continuemos. Vamos lá. Levigação. Gente, a levigação, ela é muito específica para o ouro no garimpo, tá? O que acontece? Tem um instrumento que ele é chamado de bateia. Alguns chamam de bateia, né? Mas o mais comum é bateia. Esse instrumento, ele parece um funil, mas não tem o furinho no fundo, né? Ele seria isso aqui, ó, tá? Aqui no fundo ficaria o ouro com o cascalho, tá? Tudo misturado aqui. E o que acontece? Vem a água do rio, né? O cara que está fazendo lá o processo da levigação, ele coloca a bateia sob a ação da corrente do rio. E aí a água passa aqui dentro, gente, e carrega com ela o cascalho, os pedregulhos, e não carrega o ouro, que é mais denso, tá? A gente tem aí os metais com uma densidade bem maior do que os outros materiais. Então, ele carregaria somente o cascalho e o pedregulho, que não seria ouro, tá? Isso aqui, ó, no fundo da bateia, né, no caso, ficaria então o seu ouro, que você poderia depois separar com maior facilidade, tá? Então, toda vez que você vê esse termo levigação, lembra do ouro no garimpo. Lá na nossa paródia nós vamos falar disso, né? A levigação é pro ouro no garimpo. Nós vamos falar de tudo, tá? Tentei colocar na paródia ali os exemplos mais comuns para que você se lembre na prova. Lembrando que é cobrado isso daqui, galerinha. Ele vai contar uma historinha para você e vai te pedir uma solução para separar aquilo ali, tá? Então fica antenado, porque não é só aquele exemplo. Eu tentei pegar todos os exemplos que mais caem em vestibular, que mais caem em prova, mas pode ser que apareça uma outra história que você vai ter que colocar no contexto, tá? Então fica de olho aí. Deixa eu apagar a minha bateia aqui. Vocês sabem, né, gente, que eu fiz desenho em Harvard, né? Eu aprendi lá com o Pablo Picasso depois a desenhar, só que não, né? Que eu sou péssima para desenhar, né? Tudo que eu desenho fica parecendo coisa, não vou falar, né? Fica parecendo coisa que os meninos morrem de rir, né? E aí tudo fica parecendo coisa pornográfica. Então eu não gosto de ficar desenhando, porque fica feio, tá? Então por isso que eu gosto muito de usar os GIFs, né? Gosto muito de usar os slides aí junto com a nossa aula de quadro. Bom, gente, vamos lá. Flotação. O Enem já usou esse termo 2 vezes, tá? Usou como flotação e como floculação, tendo o mesmo sentido. Nós vamos falar dos dois. Nós vamos ter aqui, gente, a adição de um líquido que tem uma densidade intermediária para separar outras duas substâncias. Calma lá, gente. Respira aí, vamos lá entender o que vai acontecer aqui. Imagina, né? Vocês sabem aí que eu tenho um sobrinho bem custoso, né? O B, eu gosto muito de dar os exemplos do B aí. Aí vamos imaginar aqui que o B pegou o meu óleo de cozinha e jogou lá na terra, lá no quintal, tá? É a historinha do Enem pra vocês, tá? E aí eu quero saber como que eu vou fazer pra recuperar esse óleo, gente, porque óleo é muito caro, né? Só que não, mas agora na quarentena vai ficar um pouco mais caro. Eu quero recuperar esse óleo, tá? Ele caiu na areia e eu quero esse óleo de volta, tá? Eu quero consumir esse óleo, usar ele em outras coisas aqui em casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa areia com esse óleo que o abençoado do meu sobrinho misturou e vou colocar água no meio. O que acontece quando eu coloco água, gente? O óleo é menos denso. Lembra que eu falei com vocês que o que fica em cima é menos denso. O que fica embaixo é mais denso. Lembra disso, tá? Densidade, a gente falou na última aula, que é a relação de massa sobre volume, tá? Da solução. Então, como o óleo é menos denso, gente, ele vai flutuar e... Ai, vídeo cacetado, meu Deus!
E o mais denso vai para o fundo, que no caso seria a areia. Então eu consigo separar o óleo da areia. Eu consigo separar também aqui, ó, no nosso gifzinho aqui, a gente tem areia com serragem. Então eu tinha lá areia misturada com serragem e eu quero separar os dois. Eu coloco água, ó. Colocou a água, a serragem que é menos densa vai flutuar e vai vir para cima, ó, menos densa. E a areia vai ficar embaixo porque ela é mais densa, ok? Flotação, então, seria a adição de um líquido de densidade intermediária que vai separar, então, essas duas substâncias, ok? Ver se tem alguma dúvida aqui. Vai enviando aí, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, vai mandando para nós. Vitor Ribeiro, chega um pouco para a esquerda a câmera. Para aparecer o slide aqui, ô Vitor? Vou chegar ali. Vê se deu aí, Vitor. Aí, Lari, você mandou esses slides no grupo? Sim, desde a semana passada, lembra? Substâncias e misturas, eu já coloquei tudo para não ficar partido, tá? Tá no grupo, está no site da Tutores, o CE Tutores, tudo lá. Tá? Paródia, tudo que a gente vai usar hoje já tá lá desde a semana passada. Tá, se tiver mais alguma dúvida aí, vai colocando aí, por favor. J.PDSV. Ah, esse que é o João Pedro. Agora eu já sei, viu, João Pedro, que é você, viu? Beijos. É o mês da última aula, Lari. Então ela mandou semana passada antes da aula. Isto. Muito obrigada. Você não pulou de solução fracionada? É que estava antes da levigação. Vamos ver aqui, gente. Se tiver... Ó, pulou. Muito bem, vamos lá. Nossa, na hora de passar aqui o nosso slide pulou sem querer. Vamos falar dele aqui então. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Dissolução fracionada, pessoal. O que é dissolução fracionada? Toda vez que eu falar de fracionamento, quer dizer que vai ser por partes. Eu vou tirar um componente de cada vez, tá? Então, aqui no caso da dissolução fracionada, qual é o exemplo mais comum que a gente tem? Né? Eu brinquei lá da questão do sobrinho custoso, né? Vamos supor que agora ele misturou o meu sal de cozinha na areia, tá? O que nós vamos fazer para separar essa areia desse sal? Eu quero utilizar o sal, gente. Eu preciso dele para mim, então eu não vou descartar esse sal. Imagina que seja um componente caro, tá? A gente está dando um exemplo do sal que é mais comum para vocês e da areia. Mas pode ser que seja um componente que você precise dele no laboratório para fazer alguma coisa e você não pode descartar. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar água. Esse sal, ele é solúvel em água. Então ele vai, gente, se solubilizar nessa água. Então eu vou ter um segundo momento em que eu terei a areia no fundo e outra parte, outra fase dessa mistura de água e sal, tá? Ok, eu posso filtrar essas duas fases, né? No caso, essa mistura heterogênea, que agora, né, nós vamos ter ali água e sal, uma fase, areia, outra fase. Eu vou filtrar, a areia fica retida no meu filtro e a água com sal passa, porque o sal é miscível, ele é solúvel em água.
E agora eu pego essa água com sal aqui, gente, e coloco ela para evaporar. Toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, ó, desse triângulozinho na química, seja numa equação química, seja num exemplo, num desenho, isso aqui significa aquecimento, tá? Então quem quiser ir, eu acho que vou escrever de azul, vai aparecer melhor, de preto. Ó, toda vez que aparecer um triângulo desse aqui para vocês, aquecimento. Nós temos reações orgânicas, por exemplo, que só vão acontecer se a gente tiver aquecimento, tá? Então, apareceu o triângulozinho na química, seja no meio de uma reação química, seja num desenho, vai simbolizar, então, aquecimento, ok? Então, aqui você vai aquecer essa água com sal, vai evaporar, a água vai toda embora, a água vai toda embora, vai evaporar. E o que vai ficar aqui pra mim, gente? O sal, tá? Então, eu consigo separar, sim, a água do sal por dissolução fracionada, ou a areia do sal, né, por dissolução fracionada. A areia a gente já tinha separado aqui, o restante fica embaixo. Lembrando, gente, que nesse tipo aqui de separação, a água para mim não é importante. Nós vamos ver alguns exemplos aqui que a gente vai querer recuperar a água sim. Aqui eu deixei a água evaporar, ela foi embora, tá? Então, para mim, não tem problema perder essa água aqui neste caso, tá? Então, dissolução fracionada. Areia com sal, coloquei água. O sal é solúvel na água, então nós vamos ter uma fase de água e sal e uma fase de areia. A gente vai filtrar, a areia fica retida no filtro, passa a água com sal. Eu pego essa água com sal e submeto, então, ela ao aquecimento. E essa água, então, vai evaporar, separando, então, o meu sal. E eu consigo recuperar o meu sal e utilizar. Ok? Obrigada aí quem viu que pulou aqui, gente. Às vezes pula mesmo. Ana, obrigada, Ana. Pula mesmo, porque às vezes a gente vai passando aqui Camille, a floculação é diferente da flotação? Sim. Só que o Enem já considerou as duas como sendo a mesma coisa. Eu vou mostrar a diferença para vocês no próximo slide aqui. Segura aí um pouquinho, tá? Ana Beatriz, qual a diferença da levitação e da flotação? Porque as duas usam água. Levigação, né, Ana Beatriz, pode ser? É isso? Levigação, né? Ótimo. O que acontece? A levigação, ela é usada no garimpo e você usa a bateia, tá? Aquele instrumento para separar e usa água corrente. Então a água passa nessa bateia e leva embora o cascalho. Aqui no caso da flotação, a água fica no frasco. Você coloca uma quantidade normal de água, padrão, e ele vai só separar o menos denso do mais denso. Eles conseguiriam separar substâncias menos densas, né, e mais densas? Sim, todos dois. Só que o processo é diferente. Um usa água corrente do rio, no caso da levigação do garimpo do ouro, e o outro a gente faria num frasco mesmo, tá? Aqui, por exemplo, se fosse ouro para eu fazer com a flotação, eu não conseguiria separar o cascalho do ouro dessa forma, porque as densidades não são tão diferentes. O cascalho, por exemplo, os pedregulhos, eles não flutuariam, tá? Aí o João Pedro perguntou da diferença da flotação e da levigação. É levigação, tá, gente? Vou voltar aqui, ó. É com G, tá? Levitação é aquele negócio lá que a pessoa sobe, voa, tá? É levigação. Então, vou voltar aqui, ó. Ó, a levigação. Eu vou usar uma água corrente que vai passar dentro dessa bateia e vai levar os pedregulhos, vai levar o cascalho, e o ouro, que é mais denso, fica aqui no fundinho da bateia.
Se eu fizesse por flotação, gente, no caso do ouro, não funcionaria. O cascalho não flutua, ele não tem uma densidade tão menor do que a da água. Aqui ele se separa porque a corrente de água acaba carregando, tá? Então ele exerce uma força ali para levar esse pedregulho embora. No caso aqui da flotação, ó, eu coloco a água e um deles tem que boiar. Por exemplo, aqui, se eu tivesse ouro e bolinhas de ouro e bolinhas de isopor, o isopor flutuaria e as bolinhas de ouro ficariam no fundo. Aí eu conseguiria separar por flotação. Mas o pedregulho e o cascalho a gente não consegue, tá? Mesma pergunta, Vi, já esqueci o que é levigação, socorro, tá? Voltei na levigação aqui, lá, depois você dá uma olhada, tá? Os termos, gente, é bom vocês fazerem um esqueminha com os nomes de cada um e como que a gente utiliza, e a paródia vai ajudar também, tá? Calma aí, porque os nomes são diferentes, mas vai dar certo. Camille, é usado no garimpo para separar a areia do ouro. Isso, é bom que vocês já me ajudam aqui, né, gente? Vocês perguntam, já ajudam os colegas, oh, que coisa maravilhosa. Qual a diferença da dissolução e da dissolução fracionada mesmo, Camille? A dissolução normal é só quando você dissolve, vou colocar sal na água, estou fazendo uma dissolução. Se eu quiser, então, fazer uma dissolução fracionada, eu quero retirar esses componentes. Eu quero separar, por exemplo, sal de areia, tá? Então, eu vou colocar água nessa mistura de sal com areia. O sal vai migrar para a minha água e aí eu vou conseguir separar as duas fases. Ó, vou voltar aqui no da destilação, ó. Da dissolução, perdão. Ó. Dissolução normal seria só a água com sal. Eu vou dissolver o sal ali na água, o açúcar, o ácido, a base na água. Isso seria uma dissolução, tá? Dissolução fracionada seria quando eu coloco água para separar uma substância que está em outro sólido. Então vamos supor aqui que fosse açúcar na areia. Eu poderia colocar a água que o açúcar migraria para a água. Tá? Se fosse outra substância apolar, né, eu poderia usar benzeno, que é cancerígeno, é só o nosso exemplo aqui, tá, gente? Para separar essa substância também, uma substância apolar. Então eu colocaria aqui para separar os dois sólidos, tá? Então na dissolução fracionada eu vou colocar o líquido, quem coloca o líquido sou eu. Na dissolução eu estou fazendo o soluto, que no caso seria o sal ou o açúcar, no líquido, tá? Na água ou no solvente que eu tenho ali, tá? Lembra que fracionada é por frações. Depois que eu faço essa separação, eu filtro. Depois que eu filtro, eu vou então evaporar e obter somente o sal de cozinha. Escrevi errado, um monte de gente escreveu levitação. Isa Vitória, esse processo é demorado, então não é muito viável, ou é? Qual o processo? Manda aí pra mim. Não sei qual processo. A levigação só serve pro garimpo? Sim, gente, para garimpo, tá? De minérios, geralmente de ouro, que é o mais comum, tá? Porque ele vem no leito do rio. É o corretor, Lô, eu sei. O corretor já... Gente, já me deu cada aperto esse corretor. Só Jesus. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, agora a floculação, que o Enem também chama de flotação. Então nós vamos agora ver como que isso funciona, qual a diferença da floculação com a flotação real e como que caiu isso na questão do Enem. Então aperta o cinto aí, respira fundo, que vamos lá que eu vou explicar o que acontece. Bom, eu já trabalhei, gente, numa estação de tratamento de água, tá? No laboratório de química da estação de tratamento de água. E quando a água chega, se tiver chovido muito, mesmo que não tenha chovido, ela chega suja, de barro, tá? Tem uma primeira separação que seria por uma peneira que separa galhos, né, matéria orgânica morta, que estiver provavelmente, às vezes, né, vem alguma coisa no rio, separa. E aí ele chega sujo. Se chove, dá pra gente ver com maior clareza isso,
tá? A gente tem aí o barro muito diluído na água ali. Então a gente precisa separar. Um dos métodos é a decantação, que a gente já falou, que a gente usa a gravidade. Porém, quando é muito barro, gente, ou quando é muita sujeira, a gente tem que adicionar um coagulante. Então lá no SAI utiliza-se sulfato de alumínio ou sulfato de alumínio ferroso, geralmente, tá? Sulfato, o nome vocês não precisam saber, só para que funciona. Sulfato de alumínio ou sulfato de alumínio ferroso. Ele é um coagulante e qual que é a função dele? Formar flocos, tá? Flocos de sujeira, flocos de barro, tá? Do que tiver ali naquele local. Então o que vocês vão fazer? A água chega suja, adiciona-se o coagulante e aí eu tenho a floculação, ou seja, a formação de flocos ou a formação de aglomerados de sujeira. E aí depois, por decantação, esses flocos vão para o fundo. Então isso seria para ajudar na decantação. No caso da estação de tratamento de água, gente, se a gente não tiver esse coagulante aqui para ajudar, às vezes a água passa suja para o filtro, trava o filtro todo, porque aí aquela água com barro suja muito o filtro, e aí a água acaba saindo suja, tá? Então não é legal. Quanto mais chove, quanto mais suja, né? Quanto mais revolta fica aquela água ali com barro, mais coagulante tem que se usar. Então ele é uma forma de acelerar a decantação e de melhorar essa decantação, tá? Esse caso aqui, da floculação ou da flotação, a gente tem também na limpeza, por exemplo, de piscinas, né? O pessoal coloca, se eu não me engano, é o mesmo sulfato de alumínio aqui, é um coagulante, e aí a sujeira que está naquela água, ela forma flocos de sujeira, esses flocos vão ficar mais densos do que a água, e aí eles vão para o fundo da piscina, tá? E você consegue passar o filtrozinho lá, aquele aparelhinho que puxa, isso é chique aí na sua casa, né? Você tem uma piscina aí, né? Nos convide, que nós estamos na quarentena aqui, não podemos usar nada de piscina. Ô Jesus, é no balde mesmo, zoeiras à parte, né? Mas um feijãozinho, uma piscina feijãozinho já ajudava aí, né, galerinha? Já ia ser tudo de bom. Então, esse coagulante vai fazer com que esses flocos se aglomerem e fiquem mais densos do que a água. Esse desenho aqui é de uma ETA, Estação de Tratamento de Água, tá? Então ele forma os flocos de sujeira na superfície, esses flocos então se aglomeram após eu ter colocado o sulfato de alumínio ou sulfato de alumínio ferroso e depois por decantação eles vão para o fundo do tanque. Na mineração também é usado esse tipo de separação, tá? Então floculação seria o termo correto, só que o Enem já usou como flotação, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui e já vou responder as perguntas de novo. Essa aqui é a questão número 3 da lista de exercícios de vocês. Nós vamos ter aqui, ó, Enem 2013. Questãozinha aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui, pessoal, e a gente vai parando, tá? A Vitória quer saber da dissolução fracionada se é muito viável. Bom, se for um componente caro, se for um solvente, um soluto, na verdade, né, um sal que você quer recuperar que é mais caro, é viável. Se for para sal de cozinha, que é barato demais, tá? A gente usa ali mais para exemplificar com coisas do cotidiano de vocês. Mas para um componente de um laboratório, por exemplo, algum produto químico que você às vezes deixou cair e aí você quer separar, é viável sim, tá? Só não é viável para o sal de cozinha, que o saquinho é bem baratinho, tá? Isa Vitória, aí agora eu entendi a tua pergunta. Camille, para separar o petróleo da água também serve a flotação? Serve, gente, tá? Se eu tiver... Ah, não, mentira. Petróleo da água não, porque o petróleo da água já está separado, tá? O petróleo, ele fica em cima e a água fica embaixo. No caso aí, nós teríamos a decantação,
tá? A água fica embaixo, o petróleo fica em cima. E aí eles utilizam aquelas redinhas, não sei se vocês já viram isso, ou às vezes sugadores, para tirar esse petróleo da camada de cima da água. Ele só desce para o fundo quando a gente tem a agregação ali de sujeira, de outras coisas que estão naquela água do mar ali, que acabam fazendo ele ficar mais denso, como foi o que aconteceu lá nas praias do Nordeste, tá? O petróleo, a princípio, ele ficou por cima e depois ele foi decantando, porque ele foi agregando sujeira e ficando mais denso. Então, para separar o petróleo da água, eu já tenho uma separação ali normalmente. Agora, se eu tiver petróleo na areia, aí sim, tá? Quem perguntou foi a Camille, né? Camille, aí sim, o petróleo caiu na areia. Eu posso pegar, colocar num pote e colocar água. O petróleo vai subir, porque ele é menos denso, e por flotação, e a areia vai ficar embaixo. Aí eu posso usar, tá bom? Se o petróleo estiver na areia. João Pedro, eu acho que eu não peguei muito bem a diferença entre floculação e flotação, loira. João Pedro, a floculação vai formar flocos de sujeira. Eu preciso de um coagulante, tá? A flotação, eu só coloco um líquido de densidade intermediária. Então, se você quiser fazer aí um esqueminha aqui, ó. Eu vou escrever aqui mesmo, tá, gente? Na questão do Enem, depois a gente apaga aqui, ó. A floculação. Vou escrever de preto com azul, que acho que não vai aparecer muito, não. Floculação. Eu preciso de um coagulante. Então, eu vou colocar ali sulfato de alumínio ferroso. Ele vai fazer com que aquela sujeira que já está dissolvida na água forme flocos, fique mais densa e vá para o fundo. A flotação, eu vou adicionar um líquido de densidade intermediária. Então, qual seria o exemplo aqui dos dois? Ó, o da floculação, eu vou colocar para separar, por exemplo, o barro da água lá no SAAI ou na Copasa, para utilizar para fazer o tratamento da água. A flotação, eu adicionaria... Opa, sai do negócio aqui, gente. Jesus Cristo. Se tiver ficado alguma pergunta para trás aí, me chama aqui, gente, por favor, sair sem querer. Flotação, eu tenho, por exemplo, isopor na areia. Eu vou colocar o líquido, isopor boia, a areia fica embaixo, tá? Então, esse líquido aqui da flotação, ele tem que ter densidade intermediária, João Pedro, tá? Só que o Enem muitas vezes misturou os dois conceitos. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa questão que o correto mesmo seria floculação, porque eu vou usar um coagulante. Ele vai falar inclusive do sulfato de alumínio. Porém, ele colocou os dois termos iguais, as outras alternativas, nenhuma delas a gente poderia utilizar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Enem de 2013, questão número 3 da lista de exercício de vocês. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Gente, só para fazer um gancho aqui já, tá? Para fazer um link aqui com vocês, o que é meio alcalino? Meio alcalino, gente, é um meio básico, tá? Nós temos lá nossa escalinha de pH que varia de 0 a 14. De 0 até 7 seria um meio ácido, de 7 a 14 um meio básico ou alcalino. Loira, faz diferença se tiver um meio alcalino ou não? Faz. Quando eu trabalhei lá no laboratório de química, que eu já comentei com vocês, do SAAI, do tratamento de água, se a água não estivesse, gente, com um pH básico, um pH alcalino, a floculação ela não acontecia de maneira eficaz. Então, acabava que algumas partículas da sujeira ficavam no meio de barro, ali de sujeira, ficavam no meio da água. E aí elas iam para o filtro, que seria a próxima etapa, e entupiam o filtro, tá? Então, o meio alcalino aqui é super importante sim, que no caso ele seria um meio básico, tá? Exemplos de substâncias básicas, aí, leite de magnésia, desodorante, sabonete, tá? Então, meio alcalino.
Forma partículas em suspensão na água. São os flocos, gente, de sujeira. Olha aí. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é, no caso aqui, o termo correto seria floculação, gente. Mas ele não me deu nas alternativas, tá? Então, ela pode ser chamada de flotação. Lembrando que a levigação é do ouro no garimpo. Ventilação, eu vou usar o vento, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Peneiração, a gente utilizaria uma peneira. Em alguns casos, gente, a gente caberia recurso nisso aqui, tá? Por quê? Em algumas fases dessa etapa de tratamento da água, a gente pode tirar com a peneira, sim, esse sulfato de alumínio com essas impurezas. Se tiver muita sujeira, a gente pode separar com uma peneira. É comum fazer isso na estação de tratamento de água, tá? Então a gente poderia entrar com recurso aí. Centrifugação, usaria uma centrífuga. Nem tem, tá, gente? Centrífuga no tratamento de água, por exemplo, a gente não tem, tá? As dúvidas aqui, se ficou algum para trás, gente, por favor, que eu saí sem querer aqui, gente, me perdoe. Esse celular aqui também que eu uso é um celular antigo, sabe? Para poder olhar as perguntas de vocês. E ele tá com o touch quebrado, porque a Loira é uma pessoa muito meiga, né? Uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, né? Então a pessoa... Teve um ano que eu quebrei meu notebook, velho, né? Eu dei 7 tombos no notebook, descendo para dar aula na Tutores. No dia do Corujão, o meu HD surtou aqui, porque o notebook já tinha caído um monte de vezes. Eu perdi até a paródia da Jojo Todinho. Tive que apresentar ela depois no Corujão, mas aconteceu. Eu deixava cair celular, notebook, esse apresentador de slides aqui já é o 7º também, né? Agora eu tô tentando tornar um ser de luz, né? Pra não deixar cair. Então esse aqui às vezes sai porque eu não consigo, às vezes o touch tá quebrado aqui e aí ele sai sem querer, tá? Se ficou alguma pergunta pra trás, me chamem, por favor. Mas agora deu uma manchadinha esse negócio aqui. Deixa eu passar um papel, que aí fica melhor. Até aqui tranquilo, moçada? É muito nome, eu sei. Faça um mapinha mental depois, coloca isso daí bonitinho, para vocês não se esquecerem. Loira, que horas sua aula acaba? Você já quer que acabe a minha aula, velho? Pô, 8h20. 8h20, tá? Segura um pouquinho aí que já estamos acabando. Outra do Enem de 2015, a questão número 4 da lista de exercícios de vocês. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, que é chamado de LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo. Opa! Vamos falar de polaridade aqui, já vou adiantar para vocês. Se a composição líquida do LCC, gente, é muito parecida com a do petróleo, o petróleo, gente, é muito semelhante, né, ao óleo, a gasolina é tirada dele, então a gente sabe que não se mistura com a água. Eles não são solúveis, não são miscíveis na água. E ele está me falando ali que ele tem uma composição química muito parecida com a do petróleo. Então a gente já vai saber ali que ela não vai se solubilizar na água, tá bom? Provavelmente vai boiar aí como petróleo. Interagem. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Olha aqui, gente, agregados. Eu costumo brincar com os meus alunos, gente, que é assim, ó, é minha caneta, minha vida, né? No Enem você só tem a caneta, velho. Porque se você tivesse negócio de grifar, porque pra estudar eu amo aquelas canetinhas coloridas, tipo Stabilo. Eu rabisco tudo que eu vejo na frente, eu rabisco até livro, gente, que é um pecado rabiscar livro, mas eu amo rabiscar porque eu acho que fixa na mente. Mas lá no Enem você não tem, você tem uma caneta, então vai grifando essas informações importantes para que você depois não se esqueça do que você vai precisar utilizar,
tá? Então rabisca, tá? Grifa o que você precisar aí. Lembra que a sua caneta é a sua vida. Então ele forma agregados com petróleo. Gente, a floculação, ele está formando agregados, flocos de sujeira. Para retirar esses agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Ô, gente, se elas são magnéticas, eu posso separá-las então com ímã, por imantação, por separação magnética, por magnetização. Então, por aí eu já mato a resposta da questão. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles, respectivamente, nós vamos ter aqui floculação, poderia ter chamado de flotação? Poderia, que o Enem já considerou, mas aí a decantação aqui ficaria errada, tá? Então é floculação e separação magnética. Magnetização também a gente poderia ter usado, flotação, só, né? Só. Aí a segunda estaria errada, tá? Então a primeira, que no caso seria ali esses agregados com petróleo, seria por floculação, porque eu vou adicionar o LCC, ele vai formar agregados, ele está me contando na questão, e depois por separação magnética, eu vou submeter a um ímã e vou retirar essas partículas. Lembrando, gente, que não pula o texto, please! Já foi a época que a gente podia pular textão, tá? Não pode, ele tá te dando as informações no texto. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês? Vai lá, lê a pergunta primeiro, vê o que é que ele tá querendo saber e volta no textão. E vai grifando lá, lembra, sua caneta, sua vida, né? Sua caneta preta, sua vida, vai lá e grifa as informações importantes, ok? Eu deixei uma explicaçãozinha aqui, tem lá nos slides também para vocês. A adição do plástico gera floculação com petróleo, é retirado por separação magnética, interação do campo magnético externo com as nanopartículas magnéticas presentes no plástico. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O João Pedro, não, queremos não, aula perfeita, ô Jesus. Discordo de você, Júnior, deveria ser floculação nessa questão do Enem, não, pois pedem o processo para retirar o coagulante já com as impurezas, não? Júnior, eu concordo com você, eu entraria com recurso, tá? Inclusive porque a peneiração eu poderia tirar com a peneira, sim, e isso é usado, tá? Só que foi o gabarito oficial do Enem. Eu também concordo com você, tá? Eu acho que o correto seria peneiração. Eu tiraria ele com a peneira por cima. Lari, não, loira, é porque eu tô tomando remédio pra dormir e já tô cochilando. Ah, Lari, que isso, Lari? Toma remédio pra dormir não, menina. Toma chá, igual eu tomo 5 litros de chá e não durmo coisa nenhuma, entendeu? Fica até de madrugada, não adianta nada. Na do Enem 2013, Júnior, já te respondi aí, realmente, eu também acho, eu concordo com vocês que deu dupla interpretação. Júnior, tipo assim, adiciona o coagulante, faz a floculação e pede o próximo processo, e não o processo inicial. Me explica direito, porque aí o Enem não considerou flotação igual a floculação, não. Vamos voltar lá, Júnior. Essa aqui, né, ó, Enem de 2013. Ó, vamos lá de novo. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água. Quando ele fala de partículas em suspensão, tá? Eu já posso considerar que seja flotação, tá? Porque eu teria um líquido que faria com que as partículas ficassem por cima. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é a... Bom, eu concordo com você, inclusive eu já tinha até falado isso na hora que a gente foi resolver a questão. O que acontece aqui? Para retirar o sulfato de alumínio com a impureza aderida, eu poderia colocar aqui a peneira.
tá? E isso é feito na estação de tratamento de água. Quando dá muita sujeira, eles ficam com um cabo, tipo piscina, tá? Aquela peneira da piscina que vem com cabão. E aí eles tiram o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas. Então daria sim um duplo sentido aqui. O problema é o seguinte, a flotação aqui que ele se refere seria por causa dessa suspensão aqui, dessas partículas em suspensão na água, tá? Levigação seria para o ouro no garimpo, eu teria que separar minérios ou com uma corrente de água. Não se aplica no tratamento de água, nem existe esse tipo de tratamento, nome de tratamento na água. Eu vou passar com vocês no finalzinho quais são. Ventilação também não é usada, tá, no tratamento de água, seria por ventiladores. Peneiração é a que eu falei com vocês que eu acho que deu duplo sentido, que poderia ter sido entrado com recurso sim. E a centrifugação não tem no tratamento de água, tá? E entraria um pouquinho de conhecimento geral de vocês também. Eu vou passar no final quais são os processos de tratamento de água, como que funciona, quais são os nomes, tá? Vocês vão ver que não tem. Os únicos que tem aqui seria flotação ou floculação e a peneiração. Neste caso aí, dessa água tá muito suja. Às vezes nem usa, tá? Chá não adianta, loira. E eu sou dormindo 2, 3 horas da manhã, então eu tenho que tomar remédio. Eu sei como é que é essa vida, amiga. Eu sei como é que é. Esses dias agora eu consegui dormir, sem remédio. Mas eu tô tomando uns 250 litros de chá e eu faço xixi a noite inteira, mas tá ótimo. Ah, Senhor, não é fácil essa vida, não. É ansiedade também um pouco, né? Tenta fazer exercício físico, tenta fazer outras coisas assim pra tirar essa ansiedade. Eu tô gostando muito de colocar o fone. Eu gosto muito de música gospel, eu amo música gospel, gente, eu escuto o dia todo. E aí eu coloco umas músicas mais calminhas e tudo, e como meu marido fica dormindo do lado pra não atrapalhar ele, eu coloco no fone só de um ouvido assim, né? As musiquinhas, umas 10 só, e até o sono induzir é muito bom também, me relaxa, faz com que minha mente espaireça nesse período aí de ansiedade, tá? Mas é complicado mesmo. Júnior, peneiração ou flotação eu consigo enxergar, mas floculação, como você disse, não fez sentido para mim. Floculação é porque ele adiciona um coagulante. Se tivesse o termo floculação ali, era o mais adequado. Porque o sulfato de alumínio, ele faz formar flocos de sujeira. Então ele forma agregados de sujeira. O sulfato de alumínio que ele falou na questão, aqui ó, sulfato de alumínio, aí entra conhecimento geral, tá? Que eu tô passando para vocês aqui agora. Ele é um coagulante, ele vai formar agregados de sujeira, ele vai formar flocos de sujeira, tá? Então seria floculação, o termo mais correto ainda, tá? Muita ansiedade, muita crise, eu sei, gente, mas vai passar, viu? Aí, ó, tá dando dica aí a Ana, ouvir música hip hop, love music, hip hop, é sucesso demais pra estudar, puta que pariu. Concentra muito aí, tá vendo? Tem gente que usa a música até pra estudar. Eu gosto muito de colocar os fones pra eu poder estudar, quando eu vou fazer alguma coisa, uma aula, pra que as coisas externas não me tirem a atenção, porque às vezes passa moto na rua, passa, né, um cachorro late, alguém grita, né? Então é bacana isso daí. Então vamos lá. Tem gente aqui que só consegue estudar com 0% de silêncio. Ô João, essa questão do 0% de silêncio aí, eu quero que vocês tomem cuidado, porque é o seguinte, às vezes vocês se acostumam a ficar no silêncio para estudar, 0% de silêncio, não pode ter nenhum mosquito, e aí você vai fazer prova do Enem, e aí tem um abençoado na frente que fica comendo Cheetos, sabe? Fazendo barulho com a boca e fica soltando pum na sua frente, sabe? Então cuidado com essa questão do 0% de silêncio aí, porque às vezes chega na hora da prova, você não vai ter esse 0% de silêncio. Eles não deixam a gente levar tampão de ouvido, e em algumas provas, alguns fiscais criam caso por causa do tampão, acham que o tampão são pontos eletrônicos. Então você não vai conseguir 0% de silêncio, nem no vestibular, nem na prova do Enem. Então começa a desvincular essa questão do 0% de silêncio aí, porque pode te prejudicar no dia da prova,
tá? É menino que mexe na cadeira, é menino que tem toque, é menino que faz barulho, que masca chiclete, que bebe café, que abre refrigerante, aí por aí vai, tá? Então, olha isso daí. Peneiração é usado uma peneira, tá? Quando eu uso várias... Vou chegar pra lá um pouquinho pra não comer um pedaço do slide ali que tá pegando. Aí... Bem no meio da sua fala acaba. Voltamos aqui. Depois eu vou olhar com o Ricardo, gente. Às vezes a gente consegue fazer uma transmissão pelo YouTube. Não sei, porque o YouTube eu acho que não parte a aula no meio aí. Toda vez acontece isso eu fico olhando ali com medo de estar falando aqui sozinha. Né? Ô Jesus. Verdade, loira. Preciso ver isso de 100% de silêncio porque nunca é. Isso aí, João Pedro. Cuidado, tá? Então não fica só, condiciona, só faço se eu tiver 0% de silêncio, porque você não vai ter essa condição na hora da prova, tá? Então tenta, às vezes, né, até a questão da música também é complicado, porque se às vezes a pessoa fala assim, eu só raciocínio com a música, aí ferrou, né? Então tenta não ficar toda vez assim, né, preso a isso, porque pode dar problema. É só esperar a galera entrar aqui de novo, tá, gente? Coraçãozinhos para vocês também. Chegar pra lá. O engraçado, no celular de lá tá sobrando espaço, nesse daqui tá faltando espaço. Vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá, gente. Peneiração. Eu vou usar uma peneira, tá? Quando eu uso mais de uma peneira, eu falo tamização. Então, por exemplo, eu estou lá na construção civil, eu vou usar uma peneira com um diâmetro maior para separar a pedra grande do restante. Aí depois eu vou separar numa peneira mais fina e aí eu vou separar a areia grossa da areia fina, tá? Igual tem o cara aqui na construção, aqui separando a areia grossa da areia fina. Então, se eu uso várias peneiras, eu uso o termo tamização. Se eu uso uma peneira, por exemplo, vou fazer lá um bolo. Eu tinha uma aluna nossa que a chama Ana, no ano passado, daqui de Formiga, que ela fazia bolo, ela fazia uns bolos mais chiques, assim, e ela comenta que dá diferença você peneirar a farinha. Você peneirar, por exemplo, o polvilho para fazer bolo. Opa, polvilho para fazer pão de queijo, né? A farinha para fazer bolo e o polvilho para fazer pão de queijo, porque fica mais fofo, as partículas são menores. Então você pode ter também um processo de peneiração. E aí você vai ter a areia, farinha de trigo, o polvilho, tá? Usou uma peneiração, desde que passe pela peneira, tá, gente? Porque tem alguns que vão usar a peneira, às vezes é só por cisma mesmo, coloca a peneira ali e assopra, tá? Pra cima, a gente vai ver da ventilação. Então tem que passar pelo diâmetro da peneira, tá? Tem que passar para baixo, tá? Ser peneirado, vamos falar assim, tá bom? Só olhar aqui se todo mundo entrou, como é que tá aqui. Pronto, acho que agora deu. Ventilação. Eu uso uma peneira em alguns casos, gente. Eu tô passando para baixo? Não. Então presta atenção aqui entre a peneiração e a ventilação. Eu vou usar o vento. Eu botei a velhinha aqui, né? Soprando as velhinhas aqui. E a dentadura dela caindo em cima do bolo. Mas é só para você se lembrar disso. Separar arroz das cascas. O pessoal usa uma peneira, mas não tá peneirando, gente. Eles jogam para cima e assopram, né? Igual a nossa velhinha ali do aniversário. Então, no caso, quando você tem peneiração, você tem que passar pela peneira. No caso da ventilação aqui, deixa eu só dar um zoom aqui, galera, que o zoom saiu. Aí. Da ventilação, eu vou usar a peneira só para colocar. Poderia usar uma vasilha, uma forma de bolo, tá? E aí você joga para cima e assopra, usa o vento. Na indústria pode ser usado o ventilador,
tá? Separar amendoim de casca de amendoim, tá? Tudo isso é ventilação, ok? Vou usar então o vento, uma corrente de ar. Catação. Pessoal, o próprio nome já fala, eu vou catar o feijão, tá? Por exemplo, eu vou separar o feijão ruim, as pedras, às vezes é milho ali no meio, porque eles usam a mesma máquina para separar, então você vai retirar, tá? Então aqui no caso, eu vou separar fases sólidas que eu consigo enxergar e separar manualmente. Um dos exemplos é a catação do feijão, o outro é a triagem do lixo. Tá? Então nós vamos ter ali a retirada dos materiais. Ah, aqui é PET, aqui é alumínio, aqui é papelão, todos com as mãos, tá? O processo então de catação, chamado de catação porque eu vou separar catando, tá? Com as mãos, ok? Catação do feijão então e triagem do lixo. Vocês estão rindo da véia soprando as velas, né? Não vai ficar velho também. Você tá achando que nós não vamos ficar com dentadura? Gente, quando eu era pequena, eu achava que todo velho perdia os dentes. Olha que dó. Porque todo velho que eu conhecia não tinha os dentes. Aí eu achava que todo velho tinha que usar dentadura. Né? E não... achei assim, com a idade, sabe? Eu achava que caía. Olha que doido. Ô dó. Então, vamos lá. Próximo... Evaporação. Gente, nós falamos da parte da evaporação lá na dissolução fracionada. Olha aqui, eu vou ter as salinas, que nas salinas a gente tem, lá nas cidades litorâneas, a gente tem a evaporação do sal, da água e fica o sal, tá? Então, no caso aqui, as cidades são quentes, a temperatura geralmente é alta, a água evapora e eu consigo montar salinas. Daqui ele vai para o refino do sal. E aí vai ser comercializado, vai ser iodado, né, e tudo. E a gente vai poder utilizar esse sal aí para temperar, tá? Então, um exemplo seria as salinas dessa evaporação. O outro exemplo seria as roupas no varal. É um processo físico que vai permitir, então, nessa passagem gradual, lenta, então, de estado líquido para o estado de vapor, tá? Então, a água evapora. E no caso aqui, gente, a água para mim não é importante. Eu não quero a água, então não tem problema a água evaporar, tá? O próximo que a gente vai falar é a mesma coisa, só que eu quero a água. Imagina, gente, que você está num lugar que não tem água, você quer água. Então você vai separar a água do mar, por exemplo, tá? Eu vou querer pegar a água lá para poder beber. Então eu não posso evaporar, porque senão a água vai embora, eu vou ficar só com sal. Então, eu vou usar um outro processo em que eu vou recolher a água, tá? E esse processo nós vamos chamar de destilação. Destilação ou destilação simples. Eu vou usar esse aparelho aqui, gente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse aparelho, porque eu acho que não é toda escola que tem. Acho não, tenho certeza. Não é toda escola que tem laboratório, que tem destilador. E a gente consegue separar, então, um sólido de um líquido que seja miscível, que seja solúvel um no outro. Então observa aqui, ó. Eu tenho o bico de Bunsen, ou uma chama, tá? Uma saída de fogo. Dentro desse balãozinho aqui eu coloquei água com sal, vamos supor que eu peguei a água lá do mar, coloquei aqui dentro. Ela vai aquecer, vai atingir a temperatura de ebulição da água, que a nível do mar seria 100. Aí vai subir... Vai passar pelo condensador. Aqui no condensador, gente, tem duas mangueirinhas. Olha aqui, uma mangueirinha aqui e uma mangueirinha aqui. Para que serve essa mangueirinha? Para a água, gente, entrar e sair do condensador e resfriar o vapor de água que entrou ali quente. Então, essa água da torneira, ela não entra em contato com o que passa dentro do condensador, só na superfície. Ela resfria a superfície, a parte de fora, tá? Não entra em contato com a água pura que eu quero separar. Então, ó, a água passa, aquece aqui a 100 graus, a água passa aqui e vai cair lá no meu outro frasquinho. Os nomes, gente, não são cobrados de vocês não, tá? São chamados aqui no caso de Erlenmeyer ou Erlenmeyer, tá? Onde eu vou recolher aqui. Então, destilação, usada para separar um líquido de um sólido não volátil. O que é não volátil, gente?
Quem sabe? Não volátil é aquele que não evapora com facilidade, tá, gente? Um líquido volátil evapora com muita facilidade, por exemplo, acetona de unha, tá? Dissolvido numa mistura homogênea. A gente falou nas últimas aulas sobre mistura homogênea e heterogênea. Lembra que a homogênea tem uma fase só, tá? Água com sal, água com açúcar e por aí vai. Coloquei aqui um gifzinho para ajudar vocês a entender como que funciona, já que ninguém deve ter, né, visto o funcionamento de um destilador na escola. Então, ó, o destilador eu coloquei aqui, ao invés de colocar o fogo, eu coloquei um aquecedor, tá? Coloquei lá a 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição a nível do mar da água é 100 graus Celsius, do sal é 1465 graus. Aí eu te desafio a pegar, a última aula teve gente que fez a prática que eu falei da água, do óleo e do gelo. Eu vou desafiar vocês agora a colocar sal de cozinha na panela e anotar o tempo que ele derrete, hein? Ai, ai, ai. Será que vocês vão conseguir derreter ele na panela? Fundir ele na panela, gente? Sei não, hein? Olha lá, 1465 graus que a gente precisa. Então o sal não vai passar de forma alguma. Loira, nem um graminha de sal. Nem um graminha, gente. Não vai passar, tá? Só vai passar a água. Então vai evaporar a água. Vai passar pelo condensador. Lembra que a gente tem a entrada e a saída de água fria para resfriar esse vapor no condensador. E aí ele vai cair lá no meu outro recipiente, somente a água pura ou a água destilada, né? Tem até umas piadinhas aí, né? Que o pessoal fala assim, água, ácido sulfúrico você pinga aqui, ele sai destilado, né? Não é isso não. Destilada seria que ela passou no destilador, tá bom? Então essa aqui seria destilação simples ou comum. Loira, eu posso ter uma fracionada, igual a gente tinha na dissolução fracionada? Posso. É essa daqui, ó. Eu vou separar líquidos de pontos de ebulição ou temperaturas de ebulição diferentes, tá? Então imagina que você fez uma mistura de água, acetona e álcool. E eu quero separar os três. E é importante para mim que eu fique com os três. Eu quero a água para eu vender, eu quero o álcool para eu vender e eu quero a acetona para eu vender. Eu quero separar os três. Aí eu vou chamar de destilação fracionada. Primeiro, porque eu estou misturando líquidos. Segundo, porque eu vou fazer em frações, em partes, tá? Então eu vou separar em partes. Então aqui no caso, gente, o que vai acontecer? Coloquei aqui as temperaturas de ebulição para vocês verem mais ou menos aqui como que funciona como que é a temperatura de cada um, tá? Eu vou colocar fogo na casa. Ô, gente, é zoeira, tá? Não tenta dissolver o sal aí não, Jesus Cristo. Brincadeira aqui, tá? O sal não vai derreter se você colocar na panela, tá, gente? Porque a temperatura de ebulição é muito alta, tá? Então você vai acabar com o gás de cozinha da sua mãe vai te matar, tá? Vai fazer você comprar outro gás aí, nessa época de crise, não vamos brincar não, tá? O sal não derrete, tá? João Pedro, isso do sal tem algo a ver com os países que neva muito, igual o Canadá, depois passa caminhão jogando sal na neve? Nesse caso aqui é uma propriedade coligativa que é chamada de crioscopia. Depois nós vamos aprender, tá? Ele abaixa a temperatura de congelamento do líquido. Então aí ele não empedra. Então ele ficaria gelado, igual lá no Canadá, por exemplo, ficaria lá, se estiver a menos 18 graus, vai estar a menos 18. Mas aí a água não empedra. Então aí o carro não escorrega, as pessoas não escorregam, não caem, não provoca acidentes, tá? Mas não é aquilo ali não. Tá? O sal aí entraria por causa da crioscopia. Ele abaixa a temperatura de congelamento da substância. Por isso que você põe sal na cerveja. Eu sei que você não bebe, João Pedro. Você é um menino, né, muito calado, muito meigo, né? Só Jesus na causa. Você é um menino que reza muito, eu sei disso. Então, eu sei que você não bebe, mas as pessoas que bebem põem sal na cerveja para ela ficar mais geladinha. Seria pela crioscopia, tá? Então não tem a ver aqui não. A Laila que tá falando que já fez um desse na Feira de Ciências. Isabelle, loira, no site sumiu suas aulas de exercício. Como assim? Uai, Isabelle, eu vou olhar o que aconteceu. Já coloquei, tava tudo lá.
tá? Você olhou em biblioteca, quarentena, porque o Marcelino, ele li. O pessoal vai te xingar que se você tiver mudado meus negócios de lugar, Lili. Ai, 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 ai. O Marcelino mudou para biblioteca quarentena, tá? Então tá dentro lá todas as aulas. Dá uma olhada aí, Isabelle. E eu vou olhar também daqui a pouquinho, tá? Se sumiu, eu ponho de novo. Renata Fernandes, beijo, Renata. Com Deus, amor. Parabéns, Marcele, arrasando sempre. Saudade de você, amor. Vem passear aqui. Isabelle, vou colocar fogo na casa. Não coloca fogo na casa não, Jesus, nessa crise. Ai, Jesus, assim entendi. Valdir sendo Valdir. Quem é o Valdir, gente? Que todo mundo fica falando do Valdir. Tadinho do Valdir. Calado e meigo, te amo, loiro. Isso aí, João Pedro é o mais calado e meigo. Achou aí, né, Isabelle? Se não, mais alguém não achar, gente, tá lá na biblioteca quarentena, tá? O Lili mudou de lugar lá, o Marcelino mudou de lugar. Tá? Bate nele quando você... Tô brincando, foi só pra organizar, tá? Na destilação fracionada aqui, então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui, ó. Nós vamos usar o mesmo destilador, o mesmo aparelho. Só que aí, gente, a acetona tem a temperatura de ebulição a 56 graus. Então, primeiro eu vou aquecer a 56 graus. O que vai acontecer aqui? A acetona, gente, todinha da minha mistura, ela vai evaporar, vai passar dentro do condensador e eu vou retirar ela na fase líquida do lado de cá, tá? Então, ó, tava a mistura aqui, ó, água, álcool e acetona. A acetona tem o menor ponto de ebulição, temperatura de ebulição a nível do mar, que é 56. Eu vou aquecer a 56, a acetona vai passar. Loira, como é que eu sei que tá 56? Geralmente a gente usa um aquecedor, a gente controla pelo termômetro, tá? O termômetro olha pra mim essa temperatura aqui. Beleza. Retirei toda a acetona, parou de pingar aqui, é porque a acetona acabou. Então agora eu vou aquecer para minha segunda temperatura de ebulição. Eu vou para do álcool etílico, que é mais ou menos 78 graus Celsius. Agora todo o álcool vai subir, vai evaporar, vai passar pelo condensador e vai cair lá no Erlenmeyer, tá? E aí eu retiro o álcool. E a água, loira? A água só entra em ebulição a 100 graus Celsius, gente. A água vai ficar aqui, ó. Tá? Vai ficar no meu balãozinho aqui. Então a destilação fracionada, ela é utilizada para separar líquidos que tenham pontos de ebulição diferentes, tá? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. Pontos de ebulição diferentes. Eu utilizo destilação fracionada para separar substâncias que tenham pontos de ebulição diferentes, ok? Vou mostrar uma questão para vocês do Enem daqui a pouquinho. Eu acho que a gente não vai conseguir passar a paródia hoje, tá, gente? Mas eu prometo que eu vou passar para vocês, nem que eu tenha que gravar o vídeo e colocar lá para vocês. Fiquem tranquilos. Nós vamos usar lá da Barabará, né? Barabará. Legal o negócio. Ó. Destilação fracionada eu uso também para uma coisa importantíssima, gente, que é a destilação do petróleo, tá? E aí eu vou frisar aqui, vou dar uma paradinha aqui e vou tentar passar a paródia com vocês, vou passar uma questãozinha do Enem e depois a gente termina essa parte aqui, tá? Primeira coisa, gente, quando o petróleo cru ou petróleo bruto, ele é aquecido, tá? Eles aquecem lá a 600, 700 graus Celsius, todas as partes dele se vaporizam. Que isso, Loira? Tá doida? Tô doida não, gente. Vaporizam. Todas as partes do petróleo vão virar vapor. E aí ele vai subir na torre de destilação. E à medida que ele encosta numa bandeja que esteja mais fria, tá? Que seja a temperatura de ebulição dele, que é a mesma que ele volta para o estado líquido, ele fica líquido e eu consigo retirar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, aqueci o petróleo bruto, que é uma mistura de hidrocarbonetos, vocês vão estudar lá com a Jana, a química orgânica. A fonte mais rica de hidrocarbonetos que nós temos é o petróleo. Então, nós vamos aquecer esse petróleo a 600, 700 graus. Aí ele vai subir, gente. Chegou aqui, 370 graus. É o ponto que o óleo combustível passa do estado gasoso para o estado líquido. Tá? É o ponto que ele volta, é o mesmo ponto que ele entra em ebulição e é o ponto que ele volta. A bandeja está fria,
ele encosta aqui e eu consigo retirar esse óleo combustível. Ah, não é a temperatura que ele volta para o estado líquido, não. Ele borbulha e continua subindo. 300 graus eu tenho uma bandeja mais fria que a do óleo diesel. Ele encosta na bandeja, ele se liquefaz e aí eu retiro o óleo diesel. Ah, não é a temperatura que ele volta para o estado líquido, não. Ele borbulha aqui, vai lá para 200 graus que é a do querosene. E assim por diante. Lá em cima eu tenho os mais leves, tá? No caso aqui já caiu uma questão do Enem perguntando o que sai aqui em cima, gente. O GLP, que é chamado de, deixa eu escrever aqui, ó, gás liquefeito de petróleo. Nosso espaço aqui é pequeno, daqui a pouco eu apago aqui, tá? Gás liquefeito de petróleo, chamado de GLP. Ele sai lá em cima, tá? Porque a temperatura de ebulição dele, que é a mesma que ele volta do estado gasoso para o estado líquido, gente, é a menor, 20 graus Celsius. Então aqui embaixo eu teria os mais densos, ou os que têm o maior número de... Tá aparecendo aí pra vocês? Deixa eu chegar pra lá um pouquinho. A televisão vai esbarrando ali, gente, eu não vou... Vai saindo ali pra vocês. Saíam as partes mais densas, parafina, asfalto, piche, tudo que fosse mais denso, tá? Ficaria na parte de baixo. E o que fosse menos denso, como esse GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, sairia mais para cima, tá? Então tem questões que cobram o que sairia mais denso, o que sairia, né, no menos denso. Correlação disso com o número de carbonos. Então vamos lá. Na química orgânica a gente sabe que é a química do carbono, composto que contém carbono. Quanto mais carbonos eu tiver, maior vai ser a temperatura de ebulição dele. Então ele vai ficar mais para baixo, ele vai ser mais denso. Como nós temos sempre hidrocarbonetos, gente, as mesmas ligações, mesmas interações que nós vamos ter. Então aqui no caso, se eu tiver de 14 a 18 carbonos, por exemplo, o óleo diesel, eu vou ter então ele saindo aqui a temperatura de 260 a 350 graus Celsius. Querosene, 11 a 16 carbonos. A temperatura de ebulição é de 770 a 290. Então nós temos aqui, ó, que quanto menos carbonos eu tiver, menor vai ser a temperatura de ebulição, tá? Então o petróleo é a maior fonte de hidrocarbonetos que nós temos. Na química orgânica, a Jana vai passar com vocês. Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio somente. Então o tipo de interação deles é a mesma. Então aqui nós vamos poder comparar pelo número de carbonos. Quanto mais carbonos eu tiver na minha estrutura, gente, maior vai ser o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição dessa substância. Então mais para baixo ela vai ser retirada. Quanto menos carbonos eu tenho, menor vai ser a temperatura de ebulição, então eu vou tirar ele mais para cima. Tá? Então lembra que gases vão sair lá em cima, gasolina e querosene, óleo diesel intermediário, e lá para baixo os pesadões, piche, asfalto, fica lá embaixo, tá bom? Petróleo então, destilação fracionada, cai na prova? Cai, tá? Vou mostrar uma questãozinha do Enem para vocês. Deixa eu só ver se teve alguma dúvida aqui. Tadinho do Valdir, gente. Agora eu quero saber quem é o Valdir. Depois vocês mandam pra mim quem é o Valdir, tá bom? Júnior. Ao fazer esse processo de destilação fracionada, as substâncias perdem, modificam, sofrem alguma alteração em algum aspecto ou ficam exatamente como eram antes. Elas vão ficar exatamente como eram antes. Elas só se separam, tá? Então aqui no caso do petróleo, que é uma mistura que a gente tem, a hora que a gente vai separando eles aqui, que ele encosta na bandeja, ele sai com as mesmas propriedades, tá bom? No caso do álcool que a gente viu ali, da cetona, mesma coisa, tá? Ele não vai perder porque ele passou para o estado de vapor, tá? E depois voltou para o estado líquido. É só uma mudança de estado físico, ele permanece com as mesmas características. O Valdir é o Júnior? Oh, meu Deus. Tadinho, gente. Faz com ele não.
Ô, Júnior, pode perguntar, Júnior. Nossa, tem que perguntar. Enem 2014, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, eu acho que nós vamos parar por aqui. E aí depois eu termino e passo a paródia para vocês, tá? Enem 2014. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila. Calma, tá? Uma das questões de Enems e vestibulares é te assustar na hora que você começa a ler a questão. Então vai com a minha dica de novo, lê a pergunta e volta lá. Porque às vezes você fala assim, nossa, isopropilbenzeno, meu Deus, oxidação do cumeno, hidroxiperóxido de cumila, sei o que é isso, não, já não sei, vou chutar, vou pular. Calma, é questão fácil, tá? Então presta atenção e não se assuste com os termos diferentes. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que está aqui, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, tá? Aqui, ó, fenol e acetona. Todos dois polares. Como que eu sei que os dois são polares, gente? Eu tenho aqui oxigênio, aqui, ó, lá nos compostos carbônicos, a Jana vai explicar para vocês como que vocês identificam quem qual deles é polar e é solúvel em água e qual deles não é polar e não pode ser solúvel em água. Os hidrocarbonetos não são solúveis, porque eles só têm carbono e hidrogênio. Para ser solúvel, a gente vai ter que ter um oxigênio, tá? Outras substâncias ali que vão fazer interação com a água, vão formar um polo ali de atração, tá? De solubilidade com essa água. Depois nós vamos entrar nesse detalhe. Mas você não sabe disso ainda, tá? O fenol, gente, ele é líquido. Ele se parece com um álcool, vamos falar assim. E a acetona você conhece, acetona de unha, né? Até quem não usa acetona de unha conhece a acetona, gente, que é a propanona ou propan-2-ona. Então, são dois líquidos que eu obtive aqui no final, fenol e acetona. Então, aqui, ó, o cumeno foi colocado aqui, né? Interagiu com oxigênio na presença de um catalisador, formou o hidroperóxido de cumila. Na presença de ácido sulfúrico e água, ele formou o fenol e a acetona. Então vamos lá. Ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos, agora presta atenção nisso aqui, gente, devem ser separados para comercialização individual. Se ele não fala que eles têm que ser separados para comercializar cada um separado, você podia usar evaporação, gente. São dois líquidos aqui, ó, o fenol e a acetona são dois líquidos. Eu poderia simplesmente evaporar, né? Ia na temperatura de ebulição de um, deixava evaporar e ficava com o outro. Mas ele quer os dois para usar na separação ali, para vender, né, essas substâncias comercialmente. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é acabamos de ver. Qual é o método que eu posso separar através das temperaturas de ebulição, gente? Os dois líquidos aqui que são miscíveis, destilação fracionada. Você ia gastar 30 segundos para fazer essa questão, tá? Então, pensa, leia primeiro a pergunta, depois a gente volta no início, vai grifando, lembra lá do lema, sua caneta, sua vida, tá? Grifa aqui e não se assuste com os termos técnicos utilizados, porque ele vai explicar mais pra frente o que você precisa saber, tá bom? Então, aqui no caso, filtração, a gente só conseguiria separar se fosse sólido de líquido, tá? Ventilação, a gente teria que usar o vento. Vocês lembram lá da velhinha soprando, né? Decantação. Se eles fossem líquidos immiscíveis, gente, se os dois não fossem com a mesma polaridade, a gente poderia, por exemplo, água e óleo, a gente poderia separar sim por decantação. Lembra lá do funil de decantação, do funil de bromo? O óleo fica em cima, a água fica embaixo. Aí poderia. Mas aqui no caso, os dois são polares, os dois são miscíveis, gente. São líquidos que se misturam. É como se eu tivesse misturado o álcool e a acetona,
tá? Eles se misturam, então eu não consigo separar por decantação. Eu não vou ter mais de uma fase. Evaporação. Se eu não quisesse os dois para comercialização individual, eu poderia sim separar por evaporação. Mas eu quero os dois, então eu não posso evaporar, tá? E aí sobrou a nossa destilação fracionada, tá? Que ficou aí para a nossa alternativa letra E. Essa é a questão número 5 da lista de exercício de vocês, tá bom? Pessoal, nós vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula eu já termino isso daqui com vocês e canto a paródia. A semana que vem nós vamos ter semana de revisão, então provavelmente eu vou lá para a salinha do Will, para o nosso famoso estúdio Conatus, né? Nós vamos para o quadro, vamos fazer um monte de coisas no quadro lá, um monte de esquemas, de mapa mental para ajudar vocês na semana revisional, tá? Então se na semana que vem a gente não fechar isso daqui, eu já vou gravar esse pedaço. E aí a gente já faz na próxima aula, a gente faz uma live na próxima aula para eu passar o restante e pra gente passar a paródia. A paródia tem lá no canal do YouTube do Química Show, tá lá na playlist de paródias, é a Barabará, tá? Quiser, vai lá dar uma olhadinha. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Questão molezinha, uai, teria chutado, claro. Isso aí, Júnior, questão mole, é o que eu tô falando com vocês, gente. É muito fácil, só que você tem que saber os termos. Se você não sabe os termos, você vai errar a questão, tá? Então você tem que saber os termos do nome do processo de separação e chegar aos chicletes. 30 segundos você faz e já ganha tempo lá pra você gastar nas questões difíceis, tá? Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aula perfeita, loira. Um beijo, João Pedro. Ó, então eu vou encerrar aqui. Só para quem puder ficar, eu vou cantar a paródia um pouquinho com vocês, para falar do pedacinho aqui, só pra gente descontrair. Quem não puder ficar, gente, beijo, assistam depois na aula do YouTube, tá bom? Vou passar rapidão aqui com vocês, só pra gente descontrair um pouquinho aqui, que eu tô vendo que o pessoal não tá dormindo, né? A Lari falou aí que não tá dormindo. Então vamos dar uma descontraída nessa aula aqui, a gente vai ter outras questões do Enem. Vamos falar de La Casa de Papel, separação de misturas. Ó, eu tentei colocar um exemplo de cada um pra ficar mais fácil, tá? Depois a gente vai passando de novo. Então, ó, primeiro que nós vamos falar aqui, ó, gente. Vou tirar o som aqui só pra gente poder trabalhar e ensinar vocês aqui. Ó. O refrão mega difícil, né? Bara, 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 bere, bere, bere. A separar misturas é o que eu vou aprender. Bara, 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 bere, bere, bere. A loira e a tutores te mostram como fazer. Se for pra separar por evaporação, lembra? Líquido, evaporando, fica o sal. É colocar no sol e separar a água do sal. Lembra das salinas? Se for destilação, vou fazer diferente. Pôr no destilador e recupera o solvente. Lembra do destilador que o solvente é a água, a gente recupera a água no final. Na centrifugação, o sólido decanta. Ele rotaciona e faz a separação. Na decantação, é por gravidade, vai levar pro fundo o mais denso e separa. Aí agora a gente já parte mais sexy, com fôlego. Então você tem que cantar assim, né, com a alma aqui agora, ó. Falando da destilação fracionada. Lembra que a gente separou acetona, álcool e água? Se a acetona for subindo, separando do etanol por pontos de ebulição, destilação fracionada. Aí você faz a parte baranga e sexy. E os líquidos separar. Tam, bara, bara, bara. E aí volta, tá? Floculação. E para floculação, usar coagulante.
Pra tratar a água de beber é o que usamos, pro lixo e pro feijão, usar a catação. Se o sal cair na areia, usar a dissolução. Aqui, gente, dissolução fracionada, tá? Lembra disso. E se for flotação, serragem mais areia, adiciona água, sobe no recipiente, depois é só filtrar e retirar a areia, extração por solvente, arrasta um dos componentes. Esse aqui, gente, vocês vão ver ainda, tá? Na próxima aula. Se for areia e água, filtração é o que há de tamanhos diferentes, a peneiração usar da ventilação, o vento. Lembra da velhinha soprando lá? Volta no refrão. Extração por arrasto, vocês também vão ver ainda na próxima aula, tá? Extração por arrasto, o vapor leva a essência. Na sauna a vapor fica cheiroso o ambiente. E a levigação é pro ouro no garimpo. Se usar um imã magnético é seu nome. Vamos lá? Tenta aí, vamos lá comigo, hein? Vou tirar o som aqui. Tentei colocar os mais importantes. Deixa eu só aumentar aqui. Quem puder ficar, fica aí comigo, tá? Vamos lá. Concentra aí numa rocha. Bora! Uhul! Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. A separar misturas é o que eu vou aprender. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. A loira e a tutores te mostram como fazer. Se for pra separar por evaporação, é colocar no sol e separar a água do sal. Se for destilação, vou fazer diferente. Pôr no destilador e recuperar o solvente. Na centrifugação, o sólido decanta. Ele rotaciona e faz a separação. Na decantação, é por gravidade. Vai levar pro fundo o mais denso e separa. Se a acetona for subindo, separando o etanol por pontos de ebulição, destilação pressionada, os líquidos separar. Bara, bara, bara. Bere que Gustavo Lima, que a nossa live aqui é mais animada. Uhul! Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. A loira e a tutores te mostram como fazer. Pra floculação, usar coagulante. Pra tratar a água de beber é o que usamos. Pro lixo e pro feijão, usar a catação. Se o sal cair na areia, usar a dissolução. E se for flotação, serragem mais areia, adiciona água, sobe no recipiente, depois é só filtrar e retirar a areia, extração por solvente, arrasta um dos componentes. Se for areia e água, filtração é o que há de tamanhos diferentes, a peneiração usar pra ventilação, o vento. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. A separar misturas é o que eu vou aprender. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. A loira e a tutores te mostram como fazer. Extração por arrasto, o vapor leva a essência. Na sauna a vapor fica cheiroso o ambiente. E a levigação é pro ouro no garimpo. Se usar um imã magnético é seu nome. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. A loira e a tutores te mostram como fazer. Aê, galerinha! Beijo pra vocês, gente. Bom descanso. Sextou! Tudo de bom! Fica aí, ó. Uhul! Eu só não vou beber pinga igual o Gustavo Lima, tá? Eu tô bebendo é água. A pessoa já é louca, né? Imagina bebendo. Ô, Jesus. Vou ver se tem aqui alguma pergunta. Vamos lá. Vou deixar
perfeitos são vocês, gente. Ó, valeu pela participação aí, vocês são foda. The Voice já... Ô, Júnior, eu vou pro The Voice Roça, né? No The Voice Roça eu já tô lá, entendeu? Já ganhei. Aê, gente. Então, beleza. Mais alguma dúvida que vocês tiverem, por favor, me chamem lá no Química Show, tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana.